Oi pessoal, tudo certinho? Hoje talvez você perceba um pouquinho que a minha voz não está no seu normal, porque eu tô um pouquinho rouca, eu peguei uma gripezinha, mas estamos aqui com vocês para mais esse vídeo e talvez em algum momento eu tenha que dar uma paradinha para tomar uma aguinha, mas a gente vai poder aprender muitas coisas hoje com certeza. Então, hoje nós temos como tema do nosso vídeo por que escrever bem. As pessoas se perguntam por que eu tenho que falar bem, por que eu tenho que aprender português e também por que eu preciso escrever bem. Bom, escrever é uma coisa que eu gosto muito desde que eu me entendo por gente. Eu sempre gostei muito da escrita, de criar histórias, de fazer poemas. Então sempre foi algo que eu gostava de fazer, algo que me deixava feliz e que me deixa até hoje. Eu gosto de estar escrevendo, não é algo difícil para mim, como é para muitas pessoas. Então eu costumo dizer que isso para mim é uma das minhas atividades favoritas, mas eu também considero isso como um dom. Eu acredito que nós temos dons, temos talentos que nós recebemos e eu acredito que isso seja um dom, porque eu sempre tive muita facilidade e tranquilidade. As ideias sempre vinham com muita clareza, sabe? Eu sempre tive muita criatividade e as ideias elas iam surgindo tranquilamente. Nunca tive aquela questão que muitos têm de parar na frente do papel e não tá cheio de ideias na cabeça e aí chegou ali não consegue colocar, não consegue escrever as ideias que tem ou não consegue organizar as ideias. Graças a Deus eu nunca tive esse problema, sempre tive muita facilidade. E nesses últimos vídeos eu já falei bastante sobre a importância da língua portuguesa em diversos segmentos. E com a escrita não é diferente, é mais um que eu quero falar para você hoje, né? Mais um desenvolvimento, uma parte onde a gente desenvolve nossa linguagem, que também é de extrema importância, ela é essencial no nosso dia a dia. As pessoas, elas acham que tem estudos, que tem alguns temas que elas não vão usar na vida. Principalmente os alunos, né? Sempre questionam muito, mas para que eu vou usar isso? E as pessoas às vezes não dão muita atenção para algumas coisas porque acham que eu vou ser um matemático, eu vou ser um físico, eu vou ser um astrólogo, então eu não vou usar, né? As pessoas pensam. E às vezes alguns desses pensam, eu não vou usar a escrita. Para que eu vou escrever? Mas não percebem que vão usar a escrita. E não necessariamente na sua vida profissional, mas principalmente no seu dia a dia, na vida pessoal. Porque tudo que nós falamos, tudo aquilo que nós escrevemos, se não for claro, às vezes objetivo, mas também muito bem estruturado, nós não conseguimos transmitir aquela mensagem que nós desejamos, né? Que nós queremos falar. Então, por isso, hoje eu decidi falar sobre esse assunto, sobre a importância da escrita na nossa vida, em qualquer parte que for, né? Tanto no profissional quanto no pessoal. Por isso, é muito importante que a gente tenha essa consciência, a plena consciência de que uma escrita clara, bem estruturada e bem organizada não é exclusividade de um professor de português ou dos demais professores, nem de escritores, muito menos de advogados. Uma boa escrita, ela é para todos, independente da profissão que você escolheu seguir. E ela é essencial para toda pessoa e todo profissional que deseja levar à sociedade as suas ideias, os seus projetos, os seus objetivos, que de certa forma vão trazer alguma transformação. Todos nós temos ideias de transformação para a nossa sociedade, ideias positivas que nós podemos compartilhar para melhorar o desenvolvimento do local onde a gente vive, da nossa comunidade. Se as nossas ideias não forem claras e bem organizadas, fundamentadas dentro também da escrita, nós não conseguiremos passar essas ideias e talvez elas nem sejam colocadas em prática e nós estejamos perdendo grandes oportunidades também. Escrever
bem é um processo diário de construção. Então, todos os dias a gente vai aprendendo como escrever melhor. É que nem as outras matérias, os outros temas que nós estudamos durante toda a nossa vida. Nós vamos nos desenvolvendo. Na vida pessoal, a mesma coisa, nós vamos criando maturidade. E na escrita a gente também amadurece, e muito. Claro que eu sempre gostei de escrever, sempre tive facilidade desde criança, sempre foi muito tranquilo para mim escrever poemas, eu conseguia organizar bem minhas rimas e também os conteúdos dos textos argumentativos, dissertações, sempre tive muito bem essa organização. Mas eu gosto de citar um exemplo bem interessante que mostra que eu também me desenvolvi muito na questão da escrita desde criança, desde a minha infância, né? Porque por mais que os meus professores sempre elogiassem a minha escrita, eu gosto muito de lembrar da minha redação do Enem, que foi em 2011. Eu olho para ela hoje e penso, minha nossa, o que eu fiz? Porque a gente se apavora depois de um tempo que você amadurece a sua escrita, né? Amadurece suas ideias, o seu conhecimento, ele vai crescendo, isso te ajuda a escrever melhor também. Você percebe o quanto você cresceu, o quanto você melhorou. E a minha escrita hoje melhorou muito, porque eu tenho mais vocabulário, eu sei organizar melhor os meus textos, então eu tive todo um desenvolvimento que, claro, o curso de letras me ajudou muito, muito mesmo, mas também o desenvolvimento do dia a dia, dos livros que eu lia, das informações que eu buscava, que eu pesquisava, de tudo que eu conhecia com pessoas que eu conversava, eu debatia, né? Os debates também são muito importantes, a gente compartilha conhecimentos, ideias, isso ajuda dentro da escrita também. Então todos nós amadurecemos ao escrever. A nossa escrita, ela melhora com o tempo e com aquilo que a gente vai trabalhando, vai convivendo, vai tendo acesso, né? Claro que se você passar o dia inteiro numa rede social, onde você só conversa com seus amigos, assuntos do dia a dia que não envolvem nenhum tipo de aprendizado ou de crescimento, né, intelectual, ou então só postando fotos, dificilmente você vai ter um crescimento na escrita. Eu sinto em te dizer, mas isso é uma verdade, porque nós só vamos ter desenvolvimento e amadurecimento tanto profissional quanto pessoal se nós focarmos em assuntos que nos façam realmente crescer, em assuntos que tenham relevância para a nossa vida. Por isso a escrita, ela é muito importante, e eu sempre procuro lembrar a todos os meus alunos, e vocês também, lembrem-se que ler ajuda muito a desenvolver a nossa escrita. A leitura é uma das grandes motivadoras para que nós consigamos ter criatividade de escrever. Cada livro que eu li na minha vida me ensinou alguma coisa, me ensinou a desenvolver alguma parte da minha escrita. Os livros de contos de fadas me ensinaram a desenvolver a imaginação. Os livros mais técnicos, a conhecer vocabulários técnicos e a poder usar em determinados textos, né, em determinados espaços. Então, cada livro que a gente lê, cada história, cada técnica, cada artigo que a gente tem contato durante a nossa leitura, ele faz uma grande diferença para a nossa escrita depois. Ele é conhecimento e ele acrescenta na escrita. Coisas que nós antes não sabíamos, agora a gente já vai ter gabarito, já vai ter autoridade para falar sobre aquilo. Então a leitura, ela tem um grande peso na nossa forma de escrever, no nosso amadurecimento da escrita. E isso é muito importante. Por mais dificuldade que você tenha de ler, às vezes é chato, eu gosto sempre de dizer que se você tem dificuldade, começa com textos pequenos, vai aos poucos, que você vai pegando gosto, uma hora você vai pegar o gosto. E pega textos que te chamem a atenção, que sejam de assuntos que valem a pena para você, que você gosta de ler. E aí depois você vai abrindo o seu leque para outros conhecimentos.
mas começa com aquilo que te dá prazer, porque a leitura ela não deve ser nunca algo que nos faça mal, que nos deixe angustiados e tristes e a gente odeie. Não, a leitura tem que ser algo prazeroso, e ela só vai ser prazeroso se você tiver contato com algo que te desperte o prazer, né? Te desperte a alegria da leitura. Então, independente se você gosta da área financeira, leia livros sobre a área financeira. Se você gosta mais da parte literária, leia livros de literatura. Gosta de contos de fada, leia contos de fada. Gosta de carros, leia livros sobre carros. Gosta de... Eu sempre dizia para os meus alunos, né? Gosta de videogame? Pesquisa na internet sobre algum jogo que te interessa. Vê a história do jogo. Geralmente, alguns blogueiros, né? Eles escrevem a história de um jogo ou como ele foi desenvolvido. Já começa com uma leitura. Aí depois você já pode ir indo para livros que falam como desenvolver jogos, como criar, né, jogos eletrônicos. E aí você vai entrando num assunto que te chama atenção e que vai te dar prazer de ler. Não vai ser aquela coisa chata que você tá ali trabalhando e lutando para ficar ali lendo. Isso também vai muito da questão da nossa criação, né, da nossa vida. Muito é o nosso exemplo. Tem muitas pessoas que desejam que os filhos sejam grandes leitores, mas às vezes as pessoas não leem. Então, a gente tem que saber que as crianças, elas seguem muito mais o nosso exemplo do que a nossa fala, do que o que a gente diz. Então, as pessoas que se mostram interessadas pela leitura, que estão lendo, elas acabam criando nos filhos também a necessidade de ler, né? O prazer da leitura. Então, é necessário que a gente cada dia trabalhe isso na nossa vida. Por mais que lá, quando éramos crianças, os nossos pais não tinham muito costume de ler, mas hoje a gente pode transformar isso para que nós tenhamos o costume. E é algo muito enriquecedor. Você vai ver e vai perceber que vai mudar muito na sua escrita, porque vai aumentar o seu vocabulário, você vai aprender palavras novas, vai aprender significados novos e vai conseguir desenvolver isso num texto. Faz total diferença. Sem contar a sua criatividade, ela aumenta muito e você tem uma noção muito grande de estrutura, porque a partir do momento que você lê os livros e vê como aqueles autores constroem os momentos de fala, os momentos de pensamento dos personagens, ou como eles constroem um argumento, isso ajuda muito. Eu digo isso porque para mim foi muito importante, né? Me ajudou bastante, pois eu, quando era criança, lia os textos e quando ia escrever os meus, eu sempre me lembrava de como o escritor tinha feito aquele momento da fala. Foi assim que eu aprendi a colocar travessão. Nem foi tanto porque o professor me disse, quando um personagem for falar, você deve colocar travessão. Não, eu aprendi mais que eu deveria, em momentos de fala, colocar um travessão para marcar que ali a pessoa estava falando, a partir da leitura, né? Quando eu lia, eu via como esses escritores organizavam o texto e como eles estruturavam. Então, tudo isso faz muita diferença mesmo no momento da leitura. Também, ler redações de outras pessoas. Eu gosto muito de fazer isso, principalmente com os alunos que eu ajudo, né, que eu dou aulas particulares, às vezes de redação, ou que eu vou fazer alguma correção, eu gosto de pedir para eles lerem as redações de outras pessoas. Exatamente isso que eu falei do livro, para que eles percebam como aquela pessoa que fez uma boa redação estruturou, né, o seu texto, que argumentos ela usou, como que ela finalizou o texto, de que forma que ela iniciou. Então esses exemplos ajudam muito a gente também. Outra questão, escrever com equilíbrio da razão e da emoção, né? A gente tem que saber equilibrar no momento em que a gente vai escrever a razão e a emoção, né? Dependendo do texto que você vai escrever, você não pode colocar emoção aparente, digamos assim, né? Se você vai escrever uma redação dissertativa para algum concurso ou para o Enem, por exemplo, você vai ter que
tomar cuidado, porque você não pode aparentar, né, a sua emoção. Mas eu gosto de citar que quando nós escrevemos textos onde nós colocamos a nossa emoção, não parece que o texto fica perfeito, fica bonito, a gente escreve bem, não fica um texto lindo. Se você já leu o texto de qualquer pessoa onde a pessoa colocou emoção, seja ali no Facebook mesmo, quando as pessoas escrevem mensagens de aniversário para alguém da família ou para grandes amigos, a pessoa escreve um super textão, né? Tanto que hoje em dia eles já colocam alerta que lá vem textão. Então elas fazem um texto enorme e escrevem uma mensagem incrível para a família, para os amigos, e elas conseguem escrever. Aí chega na hora de escrever uma redação mais técnica, pá, parou, né? Então a questão não é que as pessoas não sabem escrever, as pessoas sabem escrever. É que depende muito do momento em que elas vão escrever e da adequação da linguagem. É mais fácil adequarmos a nossa linguagem quando nós colocamos emoção nela, quando nós falamos algo que nos motiva, né? Algo que nos deixa felizes, empolgados por alguém. É muito mais fácil de demonstrar isso em palavras do que quando a gente vai mais para um lado técnico. E isso às vezes acontece porque a gente não trabalha muito a parte técnica dentro da linguagem, né? A gente não gosta muito, acha meio chato. O pessoal, quando vai trabalhar redação em sala de aula, acha meio chato, aí passa dificuldade, mas é como eu digo, é questão de conhecimento, né? De relação com um determinado assunto. E puxando um pouquinho disso, né? Existem muitas técnicas de escrita, falando da parte técnica, muitas que funcionam para situações específicas, como por exemplo o Enem. O Enem, existem diversas técnicas de como fazer a redação dissertativa argumentativa do Enem, que se você seguir, você pode conseguir uma ótima nota. Pode sim, se você seguir as técnicas, porque existe todo um passo a passo de introdução, ali de desenvolvimento, argumentações, né, apresentações das resoluções do problema, como você vai apresentar a situação para resolver o teu problema, de que forma você vai vencer aquela situação que está sendo colocada ali. E tem toda uma organização, toda uma técnica para fazer o Enem. Você pode tirar uma nota ótima, mas claro, se você não tiver conhecimento, não adianta nada a técnica, porque você não vai ter o que colocar ali, né, dentro da técnica. Mas você também não pode se focar demais dentro somente de uma estrutura, porque em algum momento você vai pegar um texto que sai fora daquela, digamos, norma que eles colocam ali do Enem, segue isso, segue isso, segue isso, que a prova real vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum. Mas eu não gosto de priorizar técnicas. Por quê? Porque eu acredito que nós não somos robôs. E o que acontece? Quando nós colocamos técnicas, por exemplo, a questão das regras de língua portuguesa, que acabou ganhando esse nome, porque infelizmente a educação da língua foi focada somente em regras, em técnica. Quando você trabalha com essa parte, você não dá abertura para todo o leque de usos que você pode fazer da linguagem. Ou seja, nem sempre você vai pegar uma redação que tem a técnica do Enem. Por exemplo, se você pegar uma redação de uma universidade federal, como eu quero citar o exemplo da URGS esse ano, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu moro. A redação da URGS desse ano não foi uma redação dissertativa argumentativa. Eles focaram em artigo de opinião. Então já foi totalmente uma outra estrutura de texto, né? Uma outra forma de escrita que você vai poder explorar. Então eu acho que a questão é mais de adequação da escrita e não tanto de técnica. Por isso que eu gosto de trabalhar a língua portuguesa com adequações, com situações reais da nossa vida, que a gente está vivendo ali no dia a dia, né? Às vezes tá fazendo um documento no trabalho
ou vai fazer um contrato de venda de uma casa, ou então vai escrever um e-mail para alguém, né? É solicitado escrever um e-mail para o chefe ou para alguém mais alto ali na empresa, que tem um cargo mais alto. Então, eu gosto de usar questões assim do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, porque elas nos mostram situações que podem acontecer e para que a gente não fique sem saber o que fazer quando essas situações de linguagem acontecerem. Porque a pessoa vai lá, foca muito numa técnica de redação, por exemplo, só dissertativa. Ah, essa técnica faz isso, isso, isso e isso que vai dar certo. Não, não vai dar certo. Tem outros tipos de texto que você vai se deparar que você não vai poder usar aquela técnica. Então, o ideal é você adequar às situações que você está vivendo no seu dia ou que você está se deparando e conhecer cada uma delas. Bom, a nossa escrita ela tem muita relação com a nossa fala. Por isso, muitas vezes, o que escrevemos não se adequa. Porque a nossa fala, principalmente aqui no Brasil, nós temos muitas regionalidades. Então, cada ponto do nosso país tem uma linguagem específica, né? Uma linguagem muito sua, muito pessoal da sua região. E muitos de nós, né, em cada uma dessas regiões, também tem palavras que são as mesmas, mas que fala diferente. Tem gente que puxa mais o S, tem gente que quando tem o O vai falar mais com som de U, né? E então, vão ter várias mudanças assim na sua linguagem. O pessoal mais do Nordeste que puxa ali o acento, né? Mercado, né? Vai puxar o acento nas palavras de outra forma. Então, já fica um pouco diferente. E isso influencia muito na hora de escrever. Porque toda essa variação linguística que nós temos, ela nos atrapalha um pouco. Porque na hora que nós vamos colocar no texto aquilo que a gente está acostumado a falar, né, a se comunicar, nós acabamos escrevendo como nós falamos. E nós precisamos ver que às vezes existe diferença entre o que eu vou falar e o que eu vou escrever. Porque como eu falo, né, o som às vezes muda, como eu disse, porque depende da forma de cada região. Então, os sons às vezes eles mudam, né? E nós precisamos ter essa consciência de saber separar a minha fala aqui, a minha escrita, agora eu tenho que adequar para estar de acordo com a escrita real da palavra, né? Nem sempre como eu falo vai ser a escrita real da palavra. Então essa confusão deixa as pessoas meio perdidas mesmo. Nós precisamos ter essa noção de diferença. Na verdade, eu acho que é isso que mais preocupa as pessoas, porque nós não fomos ensinados a diferenciar as linguagens, né? Como eu vou usar tal palavra na minha fala e como eu vou usar na escrita, o que eu posso usar na fala e o que eu não posso usar na escrita. Essa questão de adequação não nos foi passada, foi focado muito em regras e não foi passado aquilo que era mais importante, que foi o uso. E é bom nós termos sempre contato com a nossa língua, principalmente através da escrita, para que nós saibamos diferenciar quando falamos e quando escrevemos. Por isso, eu prefiro trabalhar a língua através de situações do dia a dia, coisas que você vai viver, situações que você vai enfrentar, né? E precisa saber como colocar o seu idioma de forma adequada. Então, é assim que eu gosto de trabalhar, que as pessoas vivam a língua, que elas usem essa forma de linguagem, essa forma delas de falar e saibam diferenciar na hora de colocar no papel. Eu gosto de citar também muito a diferença entre a escrita das crianças e a escrita dos adultos, para mostrar como nós crescemos e nós amadurecemos. Se você parar para pensar, a criança, quando ela começa a escrever, os textos dela geralmente são repetitivos
e muito cheios de pontuações. Por exemplo, ela escreve: a menina foi à praça, a menina estava feliz, a menina pediu um sorvete, a menina ficou feliz, né? Ela vai fazendo pausas, muitas pausas e muitas repetições, né? A menina, 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 porque ela ainda não sabe construir relações, né? No texto, relações entre as palavras, conexões, ela ainda está aprendendo a fazer isso. Mas na fala, às vezes, ela consegue, se você prestar atenção, porque a criança é um exemplo incrível do quanto nós conhecemos a nossa língua, do quanto nós sabemos. Você nunca vai ver uma criança falando um texto totalmente descoordenado. Não, ela fala as coisas na ordem correta. Ela já sabe falar as coisas na ordem correta. Claro que depois, na hora da escrita na escola, que ela vai aprendendo a vencer as repetições, a usar outras palavras, porque daí ela vai conhecer vocabulário, que é algo que ela ainda tem pouquinho, e aí ela vai aumentando. E depois, ela também vai aprendendo a dar condução ao texto, né? A fazer ligações com outras palavras, fazer conexões, pontes, para que ela possa não ter mais aquele texto totalmente pausado. E nós depois, né, quando ficamos adultos, já conseguimos organizar o nosso texto com essas conexões. Então existe essa diferença bem legal de como a gente amadurece a nossa escrita com o decorrer do tempo, né? Como nós vamos amadurecendo. E escrever é muito importante na vida profissional de qualquer pessoa. Por quê? Dependendo do profissional que você for, você escreve com certeza documentos durante todo o seu dia, porque você vai precisar entregar um contrato, uma resolução, uma solicitação. Então você vai escrever documentos todo dia, você vai escrever atas de reuniões, dependendo do lugar onde você trabalha, né? E as atas, elas têm uma organização muito definida e bem estruturada, que tem que conter certas informações importantes. Você precisa ter uma escrita bem feita, bem clara, bem objetiva, para que a ata saia de forma clara. Você também vai escrever e-mails para pessoas. Então não adianta você pegar um e-mail e escrever: fulano, quero isso, isso e aquilo. Pronto. Não, o e-mail ele também contém uma estrutura. Digamos que o e-mail é a nossa nova carta. Como nós não escrevemos mais carta, então nós dificilmente ensinamos os alunos a escreverem cartas. Mas é algo muito legal de se fazer quando se tem oportunidade, porque é uma questão que já é antiga, as pessoas não fazem mais, mas que traz muita alegria quando você recebe um papel ali, contém toda uma dedicação, né? A carta, ela é diferente, porque a pessoa colocou a sua letra, colocou os seus sentimentos ali. Não que não dê para colocar os sentimentos por uma escrita virtual, mas a questão de se preocupar com a letra, de se preocupar com o papel, tudo isso faz uma grande diferença. Mas voltando ao tema, quando nós escrevemos um e-mail, que é a nossa nova carta, nós também temos uma estrutura a seguir, porque nós precisamos primeiro cumprimentar aquela pessoa para quem estamos escrevendo, para quem o e-mail está sendo enviado. Então nós temos que cumprimentá-la, depois falar sobre o assunto e também precisamos agradecer e nos despedirmos. Então ali a gente coloca, né, atenciosamente, põe o nosso nome, temos que dizer quem somos, né? Ou então o logo da empresa, de onde se está falando, para que a pessoa saiba o local. Então é a nossa nova carta. Então não é pegar só um e-mail ali e escrever, enviou, pronto, deu, não. Dependendo de para quem você vai enviar esse e-mail, se é algo profissional, você tem uma estrutura a seguir. Também costumo falar na vida profissional na questão de marketing. Quem trabalha com marketing vende produtos, vende ideias, vende conhecimento. Se você não tiver uma linguagem clara e bem estruturada, as pessoas não vão entender o que você está vendendo. E isso pode te prejudicar. Por isso é muito importante que nós tenhamos cuidado na vida profissional, nessa parte também, quem trabalha mais com marketing. Na questão de contratos que você está escrevendo, seja claro, seja objetivo, para que a pessoa
tenha tudo que ela precisa saber ali, né? Porque depois que você escreveu o contrato, a pessoa assinou, você não pode incluir mais nada. E registrou em cartório ainda, não consegue incluir mais nada, então tem que ter muito cuidado no momento de escrever um contrato. Não é algo para se escrever assim, correndo. As placas, gente, as placas são incríveis, né? Quantas placas a gente tem de propagandas com erros, né? Não digo erros, digo problemas, prefiro dizer problemas, né? Que podem acontecer. Mas, claro que a gente sabe que entre uma placa que está com uma linguagem bem construída e bem compreensiva e uma outra placa que não está, de quem é que você vai comprar? Não preciso nem dizer, né? Então, a gente tem vários exemplos de placas aí pelas ruas que nós vemos na internet, o pessoal sempre brincando que tem algumas dificuldades, alguns problemas. Claro que a gente tem que ter muito cuidado e muito respeito, porque tem pessoas que não tiveram a chance de ter o estudo que nós temos, né, da língua, e aí elas têm realmente dificuldade para desenvolver a linguagem, elas não tiveram essa oportunidade e nós temos que respeitá-las. Mas tem algumas placas que a pessoa já é um pouquinho mais desenvolvida, já teve mais acesso à educação, né? Mais desenvolvimento da educação ali, do conhecimento, e mesmo assim a pessoa vai lá e escreve errado. A pessoa vai comprar de quem escreve direitinho, né? Uma placa bem escrita e bem clara, com certeza vai ser escolhida quando nós quisermos comprar alguma coisa. Agora, sobre a nossa vida pessoal. Escrever na vida pessoal também é essencial. E escrever bem. Nós temos que ter cuidado com e-mails também, com contratos de aluguel ou de venda. Então, você tem uma casa para alugar, você tem um apartamento para alugar e quer fazer um contrato para garantir que vai dar tudo certo, você não vai perder nada, ninguém vai aprontar com você. Muito cuidado na hora de escrever. Claro que tem pessoas que gostam de delegar essa função para gente que está acostumada a fazer isso, para um cartório ou para um advogado. E aí designa a função para essa pessoa. E paga um valor, porque daí vai ter que pagar um valor para a pessoa fazer isso, né? Mas se você não quiser pagar, você não precisa. Se você tiver um conhecimento da língua, você pode fazer o seu próprio contrato, escrever, as partes assinarem e levar no cartório para registrar isso. Então, só que tem que ter muito cuidado, porque inclusive pessoas que são preparadas ou deveriam ser preparadas para fazer esse tipo de coisa também cometem erros às vezes de linguagem, porque um contrato ele precisa ser muito claro para que não prejudique ninguém, né? Nenhuma das partes. Então é algo bem sério. E claro, pessoal, também a questão das mensagens de Facebook e WhatsApp, né? Vocês vão me dizer, vão ficar, não, mas como assim? Facebook, WhatsApp? Eu tô falando com os meus amigos, com a minha família, para que eu vou ficar me preocupando com isso? Realmente, eu não estou querendo dizer que você tem que escrever de uma forma toda culta, com palavras diferentes, bem organizadas, não. Mas você precisa ser bem compreensivo, né? Você precisa escrever de forma clara, senão você não vai conseguir ser entendido, não vai passar a mensagem que precisa para as outras pessoas. Eu gosto de citar uma situação muito engraçada que aconteceu antigamente, que é do meu pai, tá? Desculpa, pai, é só uma brincadeira, tá? Mas aconteceu que quando ele começou a usar o telefone, lá na época em que surgiu o SMS, que a gente escrevia, o pai ainda não sabia muito bem como usar aquilo ali. E ele não sabia dar os espaços. E ele escrevia os textos tudo emendado, assim, tudo emendado, parecia uma frase só. E a gente tinha que ficar ali um tempão olhando e tentando entender as palavras porque estava tudo emendado, tudo escrito junto. E era muito engraçado. Aí até que eu ensinei ele viu como é que separavam as palavras e aí ele aprendeu. Então nós temos que ter muito cuidado com a forma como nós escrevemos, inclusive para nossa família, para as pessoas que nós conhecemos. Porque se você fala alguma coisa que não ficou bem compreendida, que teve um duplo sentido, pode dar um problema muito grande. Sem contar que muitas pessoas estão se acostumando
a cortar palavras, né? Se bem que nós já tivemos muitos cortes de palavras com o tempo na nossa língua, né? O você é um exemplo. Veio vós me ser, fossum ser, e aí foi passando até chegar no você, e agora já estão querendo usar só VC na internet. E assim ele vai indo, né? Vai diminuindo cada vez mais. Mas nós temos que ter muito cuidado nesse corte de palavras, porque às vezes as pessoas cortam de um jeito que não dá para entender que palavra é aquela. Ou às vezes cortam as palavras para alguém que não vai entender. Você, jovem, vai escrever para o seu avô. Toma cuidado, né? Porque você não pode ficar bravo com ele. Ele é uma pessoa de uma outra geração que não conhece essa sua nova linguagem. Então você tem que usar com ele a linguagem que ele conhece, senão ele não vai entender você mesmo. E aí não adianta você criticar ou brigar com seus avós porque eles não te entendem. Mas você não está sabendo adequar a sua linguagem ao que eles entendem. Use a sua linguagem de cortes, de gírias, com os seus amigos que vão entender ela. Ok, não tem problema, sendo em questões que não são oficiais, assim, né? Como WhatsApp, Facebook, numa conversa e tal. Mas quando você for para dentro de uma redação oficial, você não pode usar, você sabe disso, né? A linguagem real, ela não tem cortes, né? Ela é completa, então você tem que usar ela de acordo com como ela deve ser usada. Mas você não pode reclamar, às vezes, que seus avós ou seus pais não te entendem, se você não consegue conversar com eles de uma forma que realmente eles vão entender. Você tem que respeitar a geração deles, né? Que é outra geração bem diferente. Então eu espero que você tenha percebido como a escrita é importante. De forma clara e organizada, então, muito mais, né? Ela faz uma diferença enorme no nosso dia a dia. Veja que escrever bem é e não deve ser uma oportunidade, uma exclusividade, só para profissionais de educação e para algumas profissões. Escrever bem é para todo mundo, para que nós possamos nos comunicar bem e nos compreender também. Você será bem compreendido, conseguirá levar sua mensagem ao público que você deseja, também vai ajudar nas suas relações pessoais. Esteja conectado nisso, saiba quando usar e como adequar a sua linguagem. Isso com certeza vai fazer a diferença. Eu quero agradecer pela sua companhia em mais um vídeo de aprendizado que nós tivemos aqui hoje e quero aproveitar para te convidar, porque eu vou estar fazendo uma aula ao vivo no dia 11 de fevereiro às 20 horas. Vai ser uma aula 100% online e 100% gratuita, então não perde essa oportunidade. Você vai no link, vai ter o link do meu site aqui embaixo na descrição do vídeo. O site é www.portuguesparaavida.com.br. Então lá dentro do site você vai ter um campo para se inscrever, para participar dessa aula especial. Também vai poder conhecer um pouquinho da minha história, um pouquinho dos meus trabalhos, que tem lá alguns testemunhos. E eu quero muito contar com você no dia 11 para ter novos aprendizados, para entender melhor a nossa língua. E aproveita que é uma aula de graça e você vai gostar bastante, eu tenho certeza. Também eu quero te lembrar de deixar o teu curtir, de compartilhar com os teus amigos e de comentar comigo como escrever bem faz a diferença na tua vida ou já fez a diferença em alguma situação específica. Não deixa de badalar o sininho e se inscrever para continuar recebendo os vídeos do Flor do Lácio. Nos vemos então na próxima terça-feira. Eu te espero aqui e te espero lá na aula no webinário dia 11 às 20 horas. Até!